rapidinho. Eu sou filho de. Como é que fala? Minha mãe era solteira, teve um tempo com meu pai, mas se separou. E o meu pai, ele então me deixou de lado lá. E aí o que acontece? No Natal, eu não lembro o ano exato agora, mas eu lembro que foi dia 24 de dezembro. Meu pai esteve na minha casa, eu sempre gostei de ficar com meu pai morava em Campo Grande, morava em Caxias, termos de distância assim, tipo, meu pai morava em Resende, eu morava aqui em Volta Redonda, vocês entenderem. E aí o que acontece? O meu pai, ele não morava comigo, e ele veio no dia 24 de dezembro, eu lembro até hoje. Ele veio pedir para que eu fosse dormir com ele na casa dele. E eu falei assim, pai, eu não vou não. Dia 24 de dezembro, o Natal eu vou ficar com minha mãe, mas no dia 31 de janeiro eu vou passar, 31 de dezembro eu vou passar a virada do ano com o Senhor. Lá, eu não era crente ainda na época, tinha uns 12 para 13 anos, e eu falei assim, eu vou para lá com o Senhor então. Aí ele ficou chateado, porque ele veio na expectativa de eu ir com ele, e eu não quis ir. E não fui mesmo no dia 24, fiquei em casa com minha mãe, me arrumei, passei o Natal. No dia 25 chega a notícia, seu pai faleceu. E eu falei assim, eu era muito novo, né? Eu não sabia. E aí eu fui procurar entender por que meu pai tinha falecido. Meu pai fumava, e ele morava num quartinho 3x4, assim, tamanho disso aqui, um pouquinho maior disso aqui. E na casa dele tinha ele dormia no sofá, ele era muito simples. Ele tinha uma cadeira de madeira. E você já viu aquelas espumas de lavar carro? Espuma de lavar carro, normal. Antigamente, os mais antigos aí, eles tinham aquilo como travesseiro, como cama, lembra? Aqueles sofás antigos, era aquilo. E o meu pai tinha daquilo. Então o que ele fazia? Ele pegava aquela espuma, botava no chão, cobria o lençol e dormia. E aí eu fiquei sabendo que no dia 24 ele estava muito animado de me ver, mas ele tampou o pote, bebeu muito e foi dormir. Quando ele foi dormir, ele deitou, acendeu um cigarro. O que aconteceu? Pegou no sono, o cigarro caiu na espuma, começou a pegar fogo e ele morreu asfixiado. E aí, hoje eu tendo essa visão, eu tive um livramento de vida. Deus tinha algo na minha vida, assim, não tem como explicar. De dois, ou teria morrido com ele, né, que eu ia dormir junto com ele, ou ele estaria vivo até hoje, porque por causa de mim ele não teria vivido. Então eu não sei o que aconteceria. Mas a grande verdade é que naquela vez eu não fui. Mas por que eu estou falando isso? Porque a bebida e o cigarro matou uma vida, tirou uma vida. Então meu pai ele tinha esse problema com vício de bebida, né? E se ele talvez tivesse encontrado Jesus antes, ou alguém que pudesse ajudá-lo, talvez meu pai estivesse vivo. E eu creio que através desse ministério Deus pode fazer grandes coisas na vida das pessoas. Amém? Por que não profetizar lá sobre os predinhos? Por que não profetizar sobre os bairros? Amém? Eu creio que Deus tem poder para fazer. Você crê assim também? Então, em nome de Jesus, vamos ajudar esse ministério, tá bom? Amém. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 13. E à medida que você for achando, vai se colocando em pé aí. Algumas semanas atrás, na verdade, 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, eu comecei uma mensagem falando sobre a vida de Sansão, Juízes capítulo 3. Para você que não assistiu agora já dá, assiste no meu canal lá, Isaac Nascimento, procura no YouTube lá que já está lá a primeira parte, a vida de Sansão, a primeira parte. E eu comecei a ler, a gente falou alguma coisa, demos alguma introdução, mas não deu para a gente acabar. Na semana passada, o presbítero Marcelo trouxe uma mensagem muito poderosa falando sobre os projetos e planos de Deus para nós. E hoje então vou estar dando continuidade e finalizando aqui, tentando finalizar essa segunda parte da mensagem, através de algumas características que a gente aprende com a vida de Sansão. Talvez, eu creio que Deus vai falar com você. Tá, então abra sua Bíblia em Juízes 13, a salinha das crianças lá já está liberada, tá? Quem quiser subir, eles estavam fazendo algumas ornamentações lá, quem quiser subir, criança, não estou falando de tamanho de criança. E aí vai ter uns 3 ou 4 que vão querer subir aí, tá? Então, Juízes 13, versículo 1 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho,
Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte. Não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida, dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa noite. Obrigado pela tua santa presença nesse lugar, através dos louvores, através dos abraços, das ministrações. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Nesse momento, oramos para que o Senhor fale com a gente a tua palavra, para que o Senhor manifeste a tua graça sobre nós, e que ao longo, meu Deus amado, dessa mensagem, o teu Espírito possa ir tocando nos nossos corações, falando com a gente, e ao final disso, que nós sejamos, meu Deus amado, convidados pelo Senhor a termos uma vida transformada. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade, fala com a gente no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Só recapitulando rapidinho, nós estamos diante do livro de Juízes. Eu falei tudo isso no primeiro momento, só para você entender, não vou me ater muito isso, porque senão a gente não consegue avançar. Mas, na semana retrasada, a gente falou sobre como foi o nascimento de Sansão, como que Deus usa muitas vezes mulheres estéreis para poder fazer a sua vontade, quando ele tem uma intervenção muito pontual para fazer na humanidade. Falamos sobre Isaac, falamos sobre Jacó, falamos sobre Abraão, que as suas esposas eram estéreis, como que Samuel nasceu através de uma oração feita por Ana, e como que Deus movimentou as coisas, operou milagres para essa realização. Nesse contexto, o povo de Israel estava cativo e sendo oprimido pelos filisteus durante 40 anos, porque eles tinham desagradado o Senhor. O livro de Juízes é um livro de altos e baixos. Um tempo o povo faz o que é certo diante de Deus, Deus abençoa. Aí o povo começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, Deus entrega o povo aos inimigos. E aí o povo clama por misericórdia, pede perdão, se arrepende, Deus levanta um juiz. E aí passa o tempo de novo, o povo faz besteira de novo e acaba se afastando. E fica nessa oscilação o tempo todo. E nesse contexto aqui, Deus estava vendo o povo sofrendo, clamando por misericórdia, já se arrependendo, e aí então ele entra em cena, entra na vida de Manoá, faz uma promessa, nasce Sansão. E a promessa é o seguinte: você vai ter um filho. Manoá, na verdade, é o pai, fala para a esposa, de Manoá: você vai ter um filho, e esse filho vai ser nazireu. O que é nazireu? Nazireu é uma pessoa que é consagrada ao Senhor. Existe o nazireado, onde a pessoa é consagrada desde o ventre, como é o caso de Sansão. E existe o voto de nazireado, onde você passa um período se consagrando a Deus e evitando alguns tipos de contato com algumas coisas. Tá? Números, no capítulo 6, fala sobre isso. Então, Sansão nasce, tem uma vida muito bagunçada, muito conturbada, fazendo o que ele queria, não levando em consideração o seu nazireado, fazendo um monte de coisa que não deveria ter sido feita. E aí, você conhece a história, ele consegue fazer muitas realizações, mas no final da vida, ele brinca com o pecado, ele se deita sobre os braços de uma mulher, ele confessa para ela a fonte do seu poder. A fonte do poder de Sansão não era a questão do cabelo, era Deus na vida dele, mas ele fala que se nunca passou navalha na cabeça, então ele perde as forças, é preso, é levado pelos inimigos, tem os olhos furados, passa a ficar girando uma pedra de moinho lá, virou um bobo, um palhaço na mão dos filisteus, até que no final da vida ele clama por misericórdia. Deus concede mais uma vez graça, e ele agarra nas duas colunas do templo, arranca as duas colunas, o teto todo desaba, mata os filisteus, e acabou a história de Sansão. Então, essa é basicamente a história de Sansão, mas a história de um homem que trocou propósito por propostas. A história de um homem que tinha um propósito de vida, que tinha uma história desenhada, que tinha uma história que foi planejada por Deus, assim como eu e você. Todos nós temos uma história planejada por Deus. Na semana passada, no domingo, o presbítero Marcelo trouxe uma palavra muito poderosa lá em Jeremias, quando ele diz: eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vocês, pensamento de paz, de prosperidade, de bênção, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Então o projeto de Deus é fazer com que a gente seja abençoado, com que a gente tenha paz. O grande problema é que Ele nos deu um negócio chamado livre-arbítrio,
E esse livre-arbítrio, é o que a gente acredita, ele permite que nós tomemos decisões. E essas decisões podem nos aproximar mais do propósito ou nos aproximar mais de alguma proposta. E qual que é a diferença principal? A diferença é que Deus tem um propósito, tem um caminho, tem algo que já é preparado. Mas ao longo desse caminho existem as propostas. O que é que você aceita ao longo do caminho, as propostas que você aceita ao longo do caminho vai definir se você vai chegar no final do propósito de Deus ou não. Por exemplo, se você está trabalhando em algum lugar e você ganha lá os seus R$2.000, ok? Você ganha os seus R$2.000, seus R$2.200 e você tem ali um emprego muito bom, te dá um plano de saúde, alguma coisa, mas de repente vem uma proposta para você melhor, onde você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mas você vai ganhar R$3.000 a mais. O que você faz na hora? É de Deus, estou partindo para lá. Porque geralmente a gente visa apenas o financeiro. A gente muitas vezes esquece de perguntar assim: Deus, é a sua vontade? Está no seu propósito caminhar para esse novo emprego? Eu já vi muita gente, irmãos, trocando certo pelo duvidoso e se dar mal. Sair de empresas que já estavam consolidadas, onde o seu trabalho já estava consolidado, ir para uma proposta melhor, passar 2, 3 meses e a nova empresa não levar o trabalho à frente e acabar a pessoa ficando desempregada e não conseguir voltar para o emprego primeiro. Talvez se ele tivesse passado alguns minutos orando, não teria esse tipo de problema, porque Deus direcionaria. Você crê que Deus fala ainda hoje, não? Deus ainda fala com a gente. Deus falou comigo aí nesse devocional que a gente está fazendo, essa leitura bíblica aí, tá? E aí então, Sansão, ele é o tipo do homem que ele prefere as propostas. Existem possibilidades dele se dar bem, existem possibilidades dele ter algum prazer carnal, ter algum desejo carnal realizado, e ele troca essas propostas em que ele tem alguma satisfação carnal pelo propósito de Deus. E a gente vai ver, através de algumas características de Sansão, como que isso influencia na nossa vida, e a gente vai tentar olhar para a nossa vida para saber se a gente não está agindo igual Sansão. Eu quero dizer para você, e liberar sobre a sua vida, que Deus tem um projeto para a sua vida. É fato. Deus tem um plano para você, Deus tem sonhos para você, Deus tem projetos, tem desejos, Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você seja cheio da glória dele, que você seja usado por onde você passar. Deus tem esse propósito para a sua vida. A grande questão, se você vai viver nessa questão, nesse propósito que Deus está estabelecendo para você, é se você vai aceitar as propostas no meio do caminho ou não. E aí a gente vai identificar algumas características aqui, que pode ser alguma coisa que você está vivendo. E a primeira delas, quando a gente olha para a vida de Sansão, e a gente precisa entender, é que Deus chamou Sansão para livrar os seus inimigos, para livrar o povo dos seus inimigos. Quando o anjo aparece para Manoá, ele diz assim: olha, vai nascer com você um homem, ele vai ser nazireu, e ele vai começar a livrar Israel dos seus inimigos. Preste atenção. Você foi chamado por Deus para livrar o povo do inimigo. Não tem como você fugir disso. Você que entregou a vida para Jesus, você que é crente em Jesus, você se tornou separado para Ele, filho de Jesus. Ele tem uma missão para você. Pastor, qual é o meu chamado? Estou te dizendo agora. Existe um específico, mas existe um geral. Ainda não sabe qual é o específico, estou te dizendo geral. Deus te chamou para libertar pessoas. Você foi chamado para salvar vidas, para melhorar a vida das pessoas, para tirar pessoas das trevas, para colocá-las no caminho da luz. Você foi chamado para isso. Você tem esse chamado. Deus tinha um plano específico e chamado, mas não era para conforto pessoal, era para libertação do povo. O grande problema é que existem muitas pessoas que acham que o chamado é algo que vai ser somente prazeroso e que muitas vezes não vai nos tirar da zona de conforto. Deixa eu dizer uma coisa para você: a pessoa que se entrega ao real chamado de Deus, ele sempre vai ser confrontado a sair da zona de conforto. Sempre. Não tem como você caminhar com Deus, se entregar ao Senhor Jesus, fazer o que Ele quer, entregar o seu chamado de casa, parado, sem fazer nada. Você sempre vai ser desafiado a sair da sua zona de conforto. Ah, pastor, mas eu acho que eu tenho chamado para pregar, então eu vou te dar a oportunidade. Não, eu quero pregar. Não é chamado.
Ah, pastor, eu acho que eu tenho chamado para intercessão. Então tá, entra no ministério da intercessão. A líder chama lá e conclama para orar 3 horas da manhã. Não, 3 horas da manhã não dá para orar, eu estou dormindo. Então tá, então vamos para a dança. Ó, você tem que vir para a dança para participar do ensaio da dança. Que hora que é? 6 horas, sexta-feira, 7 horas. Ah, mas esse horário eu não consigo, eu já marquei com meu namorado para ir para o cinema. Desculpa te dizer, mas se você tem um chamado de Deus, se você quer se envolver em algum ministério, se você quer se envolver com essas coisas de Deus, Deus vai sacudir você, vai tirar você da zona de conforto. Não tem como a gente querer exercer o chamado estando, permanecendo na zona de conforto. Não dá. Ou a gente se mexe, se move, ou senão a gente simplesmente não aceita o que Deus fez. Por quê? Porque o povo estava sendo oprimido. E a Bíblia diz que precisou de Deus levantar um homem para poder esse homem começar a agir. E aí as coisas vão andando, mas se ele ficasse só em casa o tempo todo, não tinha o que fazer. Então o chamado, irmãos, ele faz com que a gente saia do nosso conforto. Por quê? Porque muitas vezes Deus, ele vê muito além, ou melhor, todas as vezes, Deus vê muito além do que a gente enxerga. Você, por exemplo, nós apresentamos aqui agora a vida do Diácono Enéas como líder desse ministério. Nós estamos visualizando aqui. Deus está vendo como que ele vai ser usado lá. Hoje a gente vê uma pessoa ou duas no nosso GC. Deus está vendo daqui a 15, 20 dias, um mês, 10 pessoas lá. Nós olhamos o começo, Deus já consegue vislumbrar o final. Então a gente precisa entender que para todo chamado, Deus não está vendo somente o agora. Deus está vendo o que você vai ser lá na frente. E hoje pela manhã nós falamos que o final das coisas, que a Bíblia diz, é melhor do que o começo delas. Por quê? Porque se você começar sendo fiel a Deus e seguindo nesse propósito, o final da sua vida vai ser bênção, você vai realizar os propósitos. Agora, a força de Sansão não era para benefício próprio. O que ele foi chamado para fazer foi para realizar milagres, para salvar a vida de pessoas. Preste atenção, Deus te deu o dom, Deus te deu o talento, mas não é para benefício próprio. Você tem que usar isso para salvar pessoas. Está rolando na internet aí, eu não vou falar o nome, porque senão posso ser cancelado, está gravando ali, mas está rolando o nome de 2 grandes da nação, tá? E aí, em algum momento, o profeta lá, não vou reclamar, pode colocar a sua agenda, não sei se vocês viram, posso colocar a sua agenda aí que eu vou fazer uma visita aí. Eu vou ir fazer uma visita em algum desse lugar que você vai pregar, você vai passar vergonha comigo, porque eu vou aí, eu vou deixar Deus me usar com poder, eu vou usar o poder que Deus me deu, e os demônios vão manifestar, a cura vai acontecer, a profecia vai dar, e você vai passar vergonha. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, é esse o evangelho que a gente está vivendo? Foi isso que Jesus ensinou, foi isso que Jesus queria quando deu o dom para a gente. Algumas semanas atrás, nós estávamos falando sobre o adorno que o Espírito Santo dá para a igreja, para poder fazer com que a glória se manifeste, mas para que Deus seja glorificado. E aí a gente vai ver algumas coisas, algumas aberrações no meio do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa, Deus está te dando poder, Deus está te dando condição, Deus está te dando bênção, não é só para você, é para compartilhar com outros. É para você ser bênção na vida de outros. Algumas pessoas recebem bênção financeira, outras recebem o poder de Deus, outras recebem uma visão espiritual. Não é só para você. Deus não é exclusivista. Deus não tem um filho preferido, a não ser que seja eu. Aí pode. Se não for eu, irmão, Deus não tem um filho preferido. Ele escolheu você, mas é para que você seja usado para abençoar outras pessoas. Pastor, conseguiu um negócio, estou ganhando muito dinheiro. Glória a Deus. Usufrua, viva do bem que Deus está te dando, mas lembre-se de abençoar pessoas. A força de Sansão não era para ele, a força de Sansão era para libertar pessoas. E nós precisamos entender que o talento que Deus nos dá não é para nós, é para salvar pessoas. Pastor, eu sou usado em profecia, liberte pessoas através da profecia. Pessoas, pastor, eu sou muito usado na dança, então dance para a glória de Deus, mas abençoe pessoas. Pastor, eu sou usado sei lá onde, que seja sei lá onde, mas que você seja usado para a glória de Deus, para abençoar pessoas. Nós não podemos permitir
que as coisas que Deus nos dá seja para única e exclusividade nossa. Deus está nos dando para abençoar mais pessoas. Deus capacita, Deus forja, Deus prepara para as batalhas. E as batalhas que acontecem no decorrer da caminhada, elas não são acidentais. Deus nos chamou para libertar, para curar e abençoar a vida das pessoas. As batalhas que você vive, as lutas que você vive, deixa eu dizer uma coisa, não são acidentais. Existe um propósito por trás disso. Existe algo de Deus por trás disso. Às vezes é forjar um pouquinho mais o nosso caráter. E deixa eu abrir um parênteses aqui, não é nem falar sobre isso, está nem aqui, mas ó, o que eu tenho esbarrado de crentezinho mentiroso aí, irmão, ó, se pensa no negócio manipulando, sabe, que toma cuidado com esse negócio, é complicado demais isso, manipula aqui, mente ali, fala outra coisa. Deixa eu te falar, Deus chamou você para libertar pessoas, e às vezes as lutas que a gente passa é para forjar caráter. Às vezes as batalhas que a gente passa é para poder ensinar a gente a manusear melhor os nossos recursos. Às vezes as batalhas que a gente passa na família é para a gente aprender a perdoar. Deixa eu falar com você, irmão, você é evangelho. As pessoas falam assim: Senhor, me dá poder. Para quê? Pastor, oh Deus, eu quero muito mansidão. E você acha que Deus vai mandar um anjo lá com a parede montar na sua cabeça, seja manso? Deus vai colocar situações na sua vida onde você vai estar sendo provado e você vai lembrar da sua oração. A vontade de parar vai esganar o pescoço do cidadão. Vai ser de torcer assim, ou até sair um pouquinho de suor. É ou não é? É assim. E são nesses momentos que você vai precisar lembrar da sua oração. Senhor, eu pedi para ser manso, me ajuda nesse momento que não é fácil não. Porque as batalhas da vida, elas nos forjam. Ela forja você. Você acha que foi fácil para Abraão entregar Isaac? Mas a Bíblia diz assim: eu chamei você para provar o que estava no seu coração. É porque tem coisas que estão aqui dentro que a gente acha que é muito bom, muito santarrão, mas está aqui dentro e só Deus sabe como tirar. O pastor não sabe, o discipulador não sabe, líder de ministério não sabe, só Deus sabe como é que arrancar essa sujeira do nosso coração. E aí, irmãos, através da forja, às vezes é um momento de dificuldade nesse sentido, às vezes é alguma coisa nessa área, e a gente precisa entender que as batalhas da vida, elas não são acidentais. E nós podemos aprender com todas elas. Depende aí do que você vai entender, como que você vai agir durante ela. E aí, nós precisamos entender então essa primeira verdade. Deus nos chamou para livrar pessoas dos nossos inimigos. O diabo está aí arrebentando a vida das pessoas, tem um monte de crente olhando, não fazendo nada. Deus te chamou para libertar pessoas da vida ruim que elas estão vivendo. Eu estava na conferência de pastores e eu tomei uma paulada de Deus, irmão. Pensa. Algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim: pastor, vamos fazer aí uma libertação do casal, vamos fazer um negócio. Eu sempre chamava o governo aqui da casa. Chamava, fulano, Luiz, vamos lá, me ajuda lá, o que é isso, o que é aquilo? E eu falava para as pessoas: isso não é muito meu chamado, não. Até que Deus me corrigiu, irmão. E aí, lá na conferência de pastores, o bispo Queiroz, ele trouxe uma palavra, ele disse o seguinte: você tem uma ordem direta de Jesus para expulsar demônio, curar enfermo, pisar em serpente, escorpião, e nada disso vai fazer mal. Isso não é chamado, isso é ordem. Pronto, acabou, não tem mais argumento. Você foi chamado para libertar pessoas. Acabou. Como vai ser feito, como que Deus vai usar, a maneira que Deus vai fazer, é outros 500. Mas você foi chamado para isso. E acabou essa disputinha. Porque às vezes a gente tem mais medo do diabo. A gente não, né? Mas aqui na igreja tem isso não, só nas igrejas de fora lá. Mas os crentes lá de fora lá, tem mais medo do diabo do que de Deus. Fala assim: vamos ali orar por uma pessoa que está endemoniada. O pessoal quase que morre. Pelo amor de Deus, não posso não. Posso não, né? Mexe com isso não. Deixa ele lá quietinho, daqui a pouco sai. O diabo cansa, deixa a pessoa, deixa lá. E aí a pessoa vem para cá cheia de erros, cheia de pecado, cheia de coisa, prefere, tem mais medo do diabo do que de Deus. Querido, toma cuidado com isso. Fala assim: Deus me chamou para libertar as pessoas do poder das trevas com o poder do Senhor Jesus Cristo. Deus te chamou para isso. Sansão foi chamado para isso.
Existe uma segunda verdade sobre a vida de Sansão, é que a autoridade era resultado de consagração. Preste atenção. Sansão, ele foi chamado, ele foi consagrado ao Gileade, mas não havia consagração na vida dele de acordo com o chamado que ele tinha. E aí qual que é a consequência disso? Baixa autoridade. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre essa questão de autoridade, como que isso é forte, como que isso é poderoso, como que as palavras que nós lançamos podem mudar vidas, transformar pessoas para bênção ou para maldição. A gente estava conversando um pouco sobre isso, mas a grande verdade é o seguinte, irmão, que a autoridade, ela só vem com o resultado de consagração. Quanto mais você se consagra a Deus, quanto mais você se separa para Deus, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, em santidade, mais a sua autoridade vem. A Bíblia nos conta a história de jovens que eram filhos de um sumo sacerdote, Seva, o nome do sacerdote. Eles tentaram exorcizar uma pessoa que estava endemoniada. Você conhece a história? O que aconteceu? Quando eles chegaram lá para expulsar o demônio da pessoa, falou assim: olha, eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí o diabo se manifestou na vida da pessoa lá e falou assim: eu conheço Jesus e sei quem Paulo é, mas quem vocês são? Não conheço vocês. Por que está falando sobre isso? Porque eles não tinham autoridade no mundo espiritual para poder responder e para poder guiar justamente nessa maneira, nessa atuação. E aí o que acontece? Olha para mim aqui. E aí o que acontece? Eles eram envergonhados. Preste atenção. O cabelo de Sansão era um símbolo visível da consagração, mas a consagração verdadeira de Sansão não era no cabelo, era por dentro. Preste atenção, Deus te chamou para ser consagrado e separado, mas a sua consagração não está apenas na parte externa, está principalmente na parte interna. A consagração a Deus verdadeira começa aqui dentro. Paulo vem falar que antigamente a circuncisão era no prepúcio do órgão masculino. Isso era um símbolo visível do que Deus tinha, uma aliança. Lá em Gálatas ele fala sobre isso. Mas agora, no Novo Testamento, com a vida de Jesus, Deus não circunda mais o prepúcio. Agora Ele vai fazer uma circuncisão no nosso coração. A minha aliança com Deus não é apenas de maneira externa, ela se manifesta de maneira externa. Por quê? Porque por dentro já começou a aliança. Por dentro já mudou. Aqui dentro já tem transformação. Aqui dentro já tem vida transformada e aliança com Deus. Então a consagração de Sansão não era apenas o cabelo. O cabelo era a parte visível, era a parte externa, mas por dentro era o que estava valendo. Por quê? Porque a consagração interna de Sansão já estava sendo quebrada. Porque ele estava quebrando princípios que Deus tinha dado. E eu vou falar um pouquinho mais no final aqui, por que isso estava acontecendo. Juízes, no capítulo 14, diz que não era para ele beber vinho, e ele bebia vinho. 16, capítulo 16, a Bíblia fala que ele tinha relação com prostituta, mas continuava fazendo os milagres, continuava fazendo as coisas. Por quê? Porque nem sempre, irmãos, Deus ele está compactuando com a tua conduta, mas de vez em quando ele ainda te usa, por misericórdia das pessoas. A gente vai ver isso aqui mais para o final, tá? Pastor, isso é loucura, você vai ver o que vai acontecer. Mas quanto maior a minha consagração, quanto isso aumenta mais ainda a minha autoridade espiritual. E essa autoridade não vem de posição, mas de posicionamento com Deus. A minha consagração me leva a um lugar de posicionamento e não de posição. Como assim, pastor? Eu posso ser pastor, eu posso ser diácono, eu posso ser presbítero, eu posso ser um semideus, um anjo. Irmão, se eu não tiver posicionamento com Deus na minha vida, de nada serve. Não tenho autoridade. Falo uma coisa, falo outra, mas as pessoas não reconhecem a minha autoridade. Às vezes até reconhecem, mas quando acontece esse reconhecimento no mundo espiritual, você tem muita dificuldade. Por quê? Não tem a ver com título, tem a ver com vida com Deus. E a autoridade vem sobre nós através de uma vida com Deus. Quem nunca ouviu o testemunho de pastores que foram envergonhados quando foram expulsar demônio? E aí vem um membro sentido, bota a mão sobre o endemoniado lá, expulsa o demônio, cura a pessoa. Você já viu testemunho assim? Não. Por quê? Porque a autoridade, irmão, não está atrelado
ao grau de posição que eu tenho. Não tem a ver com isso. Tem a ver, no mundo espiritual, tem a ver com o tipo de consagração que eu faço. E aí, a gente não pode separar o poder de Deus da santidade. Não é aparência, é profundidade com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus pode usar você em pecado? Pode. Não vou nem dar spoiler agora, não. Vamos voltar um pouquinho, senão eu vou pular para o quarto. Mas olha só. Quanto mais você se santifica, quanto mais você se separa para Deus, mais poder você tem. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi há alguns dias atrás. Quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito Santo, a gente tem uma percepção de que Deus vai colocando sobre nós devagarinho o Espírito Santo. Então, toma mais um pouquinho, como se nós fôssemos um carro e a gente está andando de carro, a gasolina baixa, vem Deus e coloca mais um pouquinho do Espírito Santo. E na verdade não é assim que funciona. A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Ele dá de uma vez. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que quando a Bíblia fala sobre ser cheio do Espírito Santo, está falando sobre Ele ter a nossa vida por completo e não apenas em parte. Quanto mais o Espírito Santo tem da minha vida, mais em santidade eu ando, mais consagrado eu sou, mais autoridade eu tenho. Qual que é o grande problema? Que tem certas áreas da nossa vida que a gente não quer deixar o Espírito Santo entrar, não quer deixar o Espírito Santo controlar, e aí a gente passa por dificuldades. A gente continua fazendo do nosso jeito, da nossa vontade, quando o Espírito Santo está falando o seguinte: deixa eu te controlar por completo, deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu direcionar os teus caminhos. Eu estava conversando com o presbítero Marcos alguns dias atrás, e isso que aconteceu hoje, nessa consagração, foi resposta de oração. E eu de verdade, irmão, nunca vi uma resposta, já vi algumas respostas, mas assim, tinha tempo que eu não vi uma resposta de oração ser respondida tão rápido nessa questão da vida agora desse ministério, porque foi tudo muito rápido. Ele orou, pediu, nós apresentamos, tomou um passo de fé, Deus direcionou as coisas, pronto, já está funcionando. Muito rápido, resposta de oração. Então, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me consagro, mais Deus faz. E aí entra uma questão importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava conversando com o presbítero Marcos, isso na quinta que a gente começou? Quinta-feira. E eu falei assim: Marcos, eu tive uma palavra de um pastor e ele falou o seguinte: para de pedir para você nas suas orações, comece a orar para ser resposta de Deus para a vida de pessoas. Isso vai mudar a tua história. E aquilo me pegou em cheio, irmão, e eu quero lançar isso sobre a sua vida hoje. Para de orar pedindo coisas somente para você. Começa a orar pedindo para ser resposta de oração para a vida das pessoas. Irmãos, quando eu comecei a orar assim: Jesus, se é isso que esse homem quer, então eu vou orar assim, então me usa como resposta. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Eu quero ser resposta de oração para as pessoas. Fila em banco. Hoje em dia nem fica mais em fila, mas antigamente, lembra aquelas filonas para pagar as coisas? Eu parava na fila em banco, que tinha que senhorinha que vinha chorar comigo. E eu, quando começava a conversar, resposta de oração. Quando eu ia para algum lugar onde tinha fila de mercado, às vezes, resposta de oração. Pessoas chegavam para mim para conversar comigo que eu nem conhecia, abriu o coração para conversar, resposta de oração. Isso era fruto de quê? De uma vida de santidade, consagração e de uma oração respondida a Deus. A grande dificuldade é que muitas vezes a gente pede somente para a gente, esquece de pedir para o outro que está precisando. Pede para Deus usar você, pede para você ser resposta de oração para a vida de pessoas. Você vai ver como é que as coisas vão começar a modificar ao redor de você, e você vai ser muito mais usado. A autoridade, ela não vem por causa da minha posição, ela vem por causa do posicionamento que eu tenho com Deus. Sansão perdeu isso quando ele preferiu viver as coisas da carne, ao invés de ter um posicionamento reto e fiel com Deus. Toma cuidado. Quando a gente decide viver somente os desejos carnais, a gente perde autoridade, a gente perde unção, a gente perde santidade com Deus. Então, o segundo ponto, a autoridade é resultado de consagração. Mas o terceiro ponto aí, para ser didático, e isso aqui eu quero demorar um pouquinho mais, é que se o diabo não conseguir te parar, ou não conseguir destruir você, ele vai tentar te distrair. E na vida de Sansão isso acontece muito. Em João, no capítulo 14, em Juízes, no capítulo 14, no versículo 5, a Bíblia diz que quando Sansão estava indo, apareceu diante dele um leão. E o leão tentou matar Sansão.
Mas a Bíblia diz que ele foi empoderado pelo Espírito Santo. Ele pega o leão e ele rasga o leão no meio, como se fosse um cabritinho. Rasgou o leão. Já pensou? Você rasgar o leão? O que aconteceu aqui? Tentaram matar Sansão, tentaram parar o ministério dele. Não conseguiu. Deus deu força, arrebentou com tudo. Em Juízes 14, nos capítulos 15, nos versículos 15 ao 20, existe um conflito familiar ali. Existe uma luta, uma pegadinha, um negocinho, acontece um probleminha familiar. O que está tentando ser feito aqui? Está tentando te parar. Por quê? Muitas pessoas param quando tem problemas familiares. Eu não estou questionando essa questão, é você com Deus, mas quando existem problemas familiares, é uma área que o diabo consegue parar muitos ministérios. Problema familiar, marido, filho, esposa, arrebenta com o ministério de muita gente. E aí o diabo tenta fazer isso. Mas também não conseguiu parar Sansão porque ele continuou. Agora, em Juízes, no capítulo 16, no versículo 4 e 5, a Bíblia diz que Sansão está no colo de quem? De Dalila. E ali, no colo de Dalila, a gente percebe um agir de sedução e de distração. Preste atenção. Jesus, em determinado momento, ele conta uma parábola. Ele fala que o dono da seara faz uma grande festa e ele chama muitos convidados. Mas os convidados falam assim: não posso hoje, comprei uma casa. O outro diz assim: não posso porque eu acabei de casar. O outro diz: eu acabei de comprar uma junta depois, não posso ir agora para a festa. Jesus vai e diz o seguinte: olha, todas essas pessoas que foram convidadas, elas não vão entrar no reino, não vão entrar na festa. E aí a gente fica se perguntando: casamento é bom? Tem gente recém-casada aí, é bom ou não é? É. Acabou de casar, acabou de estar casado, e aí Deus chama para uma obra. Eu não posso, porque agora eu acabei de casar. Cuidado. Comprei uma casa, top. É lícito comprar casa ou não? É, benção. Estou indo lá para poder aproveitar da minha casa. Jesus falou: joia, não tem problema, vai usufruir da sua casa, mas toma cuidado, quando você for chamado para a obra, priorize a obra. Cuidado. Não estou dizendo que não é para ir, mas toma cuidado. Pessoas trocam. Deus, eu estou aqui, comprei uma junta de bois nova. O que significa? Eu estou melhorando a minha produção de trabalho. Eu preciso estar lá. Toma cuidado. Se Deus te chamou para uma obra, cuidado para trocar trabalho pela obra. Lembra da proposta que eu falei no começo? Cuidado. Proposta tira a gente do propósito. Toma muito cuidado com isso. Sansão estava no colo de Dalila, irmão. E aí ficou brincando com o pecado, sendo seduzido, brincando lá. Ela falou: como é que... Irmão, mulher, quando quer um negócio, Deus, pai, mulher é um bicho difícil. Quando quer, você não me ama. Você fala que meu coração, que o seu coração é meu, mas você não me fala o seu segredo. Eu falo o seu segredo, Sansão. E aí, Sansão: se você me amarrar com uma corda virgem, eu perco as minhas forças. E aí ela: então, vou amarrar. Irmão, o que eu mais fico pensando nessa história é de que pelo menos 3 ou 4 vezes acontece isso, e Sansão, em todas as 3 ou 4 vezes ele fala, e a mulher faz exatamente o que ele fala, e ele continua brincando. E eu não consigo trazer uma aplicação prática para a minha vida do que assim, o pecado ele vai ficando escancarado na vida da pessoa, e a pessoa continua envolvida e não quer parar. Porque se eu estou casado com a Rafaela e ela fica falando assim: me conta o seu segredo da sua força. Na primeira que eu falo assim: se você me amarrar com uma corda virgem, que nunca foi amarrada por ninguém, que nunca foi usada para nada, e me amarrar, eu perco minha força. Se eu dormir acordar amarrado, irmão, fala você que é homem, a mulher te amarra lá com uma corda, você perder a sua força, você vai ficar com ela? O que é isso aqui, ué? Está querendo me matar mesmo? Até que determinado ele fala assim, a Bíblia diz assim: de tanto ela importunar ele não aguentou. Fala assim: nunca passou na vara da minha cabeça. Pronto, perturbado, vai embora. A Bíblia diz assim: ela, vendo que ele falou a verdade, chamou os filisteus e disse: pode vir que agora ele me contou a verdade. O que aconteceu? Quando foi acordar, prestou barba na cabeça, carecão, aí veio e a Bíblia diz assim: eu vou me levantar como fiz as outras vezes. Preste atenção, o pecado derruba as pessoas. Às vezes a gente consegue levantar, mas tem momento que não dá mais para levantar. Cuidado. A Bíblia diz, é um dos momentos mais tristes da Bíblia, que a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor já havia deixado Sansão, mas ele não percebeu. Pessoas que ficam envolvidas com o pecado
perde o Espírito Santo e não percebe. É usado, está aqui dentro, está envolvido na comunhão, mas não percebe que perdeu o Espírito Santo. Cuidado! Não brigue com o pecado. Para com esse negócio. E aí ele diz: vou me levantar, eu vou rasgar tudo e vou botar para quebrar, porque eu sou o cara. E quando ele levanta, cadê, irmão? Sabe por quê? Porque a força da nossa vida vem de Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que nos fortalece no ministério. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo na minha vida para conduzir esse rebanho, não daria, não dou conta, não dá. Tem dia que as pessoas me convidam para as coisas. Alguém certa vez falou: poxa, eu quero ser pastor, o pastor está sempre em festa. Rapaz, não fala isso não. Tem dia que eu estou doido para estar em casa, mas eu falo para a Rafaela, fulano convidou a gente, fulano convidou a gente, ela falou assim: ah, vamos. A pessoa quer que a gente está lá, vamos. Eu falo: só quero ficar em casa, dormir cedo, botar as crianças para dormir cedo, tem uma noite de ver um filme. Você gosta de ver filme, irmão? Tem um filme que eu vi agora, os caras dormiram e sei lá quando lá, o núcleo da Terra. Não sei se você o núcleo, que é, se você vai lembrar, os pais vão lembrar, o núcleo da Terra para. E aí eles têm que botar o negócio lá para poder parar, para poder fazer o núcleo da Terra girar de novo. Eu aceitei, comecei a ver porque eu queria pensar. Eu queria só ficar deitado sem fazer nada. Mas tem gente, lembra do sacrifício que eu falei no começo, de Deus tirar a gente da zona de conforto? É isso, é fazer pelos outros. Muitas vezes não é por causa da gente, é amar os outros e não a gente, é matar a minha vontade de estar em casa para estar junto com os irmãos, porque Jesus me chamou para isso. O grande problema é que existem distrações que vão no decorrer do caminho, e isso tira a gente do propósito. Cuidado, excesso de trabalho pode ser distração, excesso de coisas na igreja pode ser distração, coisas materiais, sentimentais, emocionais, namoro pode ser distração. Toma cuidado. Alguém certa vez disse que recentemente que o Facebook e o Instagram vai ser uma das maiores armas de Deus, ou dos maiores testemunhos de Deus. Quando chegar naquele grande dia e Deus perguntar assim: por que você não fez o que eu mandei você fazer? A pessoa vai falar assim: eu não tinha tempo. Eu penso que, assim, não é bíblico não, tá? Loucura da minha cabeça, minha heresia particular. Deixa eu falar assim: Deus vai puxar o celular, vai mostrar assim: você ficou tantas horas no Instagram, você ficou tantas horas no Facebook, e vai falar que eu não tinha tempo para minha obra. Irmão, o Instagram e o Facebook vai ser o maior testemunho contra a vida de crente. TikTok, então, crente de dancinha, já viu não? O que é que está distraindo você de fazer a obra de Deus? Toma cuidado. Sansão caiu porque estava distraído com coisas que não era para estar. Confiança em experiência pessoal passada é uma distração. Não percebeu que o Senhor havia deixado ele. Perdeu a sensibilidade espiritual. Perdeu tempo com coisas inúteis que não traziam edificação. Atrapalhavam, roubava tempo. Derrota vem de distração. Falta de intimidade com Deus vem de distração. Intimidade com pessoas erradas gera distração. Não estou falando de sexo, estou falando de você perder tempo que não quer nada com Deus, com o seu amigo, com pessoas em volta de você. Toma cuidado, não estou falando para você não ser amigo dessas pessoas, mas cuidado com isso. As pessoas só querem aparecer na sua casa no domingo, 6:30 da noite. Ô querido, traz ele para cá, se você dá a chave para ele, deixa ele lá. Prioriza, ué. Não estou falando uma vez ou outra que aconteceu, mas você começa a reparar essas coisas. São distrações. Homens, eu vou falar para vocês, cuidado com o celular. Sei que talvez não seja a realidade de muitos aqui, mas eu preciso falar. Jogo de celular é uma distração do inferno, tá? Homens que conheço, já ouvi falar de homens aí que estavam recusando mulher para ficar no videogame. Cuidado. Ouvi testemunho na internet esses dias aí que tem mulher reclamando. Ô irmão, tem outro joystick lá para você brincar. Eu não estou mandando direto para ninguém, eu estou falando de coisas que às vezes distraem a gente. Por favor, eu esses dias baixei um jogo, celular. Gosto, de vez em quando não fazer nada, celular. Quando eu fui ver, cada partida estava demorando 20 minutos do jogo. Falei, não é possível. Só mais uma. 40 minutos. Não, que isso, perdi, tem que recuperar. Só mais um.
20 minutos. Quando eu fui ver, 1 hora. E eu parei para pensar assim, falei, caramba, em 1 hora, eu já poderia ter lido o meu devocional da Bíblia esse horário. Entende como é que distrai? Toma cuidado. A falta de percepção nessas distrações pode fazer com que a gente acabe perdendo alguma coisa de Deus. Para concluir, capítulo 4, ponto 4 aí, não é porque Deus está te usando que Ele está se agradando das suas atitudes. Pastor Silas Malafaia, em uma de suas mensagens, ele disse, um dos maiores momentos da história de Israel, onde mais milagres aconteceram na história da humanidade, foi quando Deus tirou o povo do Egito. Um dos maiores momentos. Mas ainda assim Deus estava aborrecido com o povo. Mar se abrindo, mas tinha gente morrendo. Água saindo da rocha, mas tinha gente morrendo. E aí Sansão continuou sendo usado mesmo depois do pecado. Juízes capítulo 15, no versículo 14, diz que o Espírito usou após as transgressões. Juízes 16, ele arranca o portão. Juízes 14, ele mata, 14, 15, lá ele mata o leão. Ele arranca o portão com o braço. Ele mata 1000 homens com a queixada de jumento. Tem o queixo do jumento lá, ele pega o queixo e mata 1000 homens. Irmão, se me dá uma metralhadora, eu não consigo matar 2. Sansão matou sozinho. Ele arranca os portões. Romanos 11, 29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Preste atenção. Mas o chamado permanece, mas a comunhão pode estar quebrada. O preço foi alto. Eu tive uma conversa com o meu pastor uma vez, um daqui lá de Caxias, e ele fez assim para mim, eu nunca mais esqueci. Às vezes quando a gente visualiza, lembra melhor. Isaac, o grande problema é quando a pessoa consegue, ele fez aqui, casar ministério com pecado. Quando ele consegue casar ministério com pecado, preste atenção, a vida dele vira uma desgraça, porque ele não consegue libertar do pecado, mas também não consegue lavar o ministério. Então o que acontece? Ele continua no ministério em pecado. E aí o que vai acontecendo? Tem culto que é uma bênção. A pessoa é usada, o cara é usado, opera milagre, e acontece um monte de coisa, e acontece um mover de Deus, mas por trás do cara está em pecado. Pastor, agora esses dias, irmão, é cada coisa absurda, irmão, assim, meu Deus, que Deus tenha misericórdia da gente. Mas esses dias agora o bispo apareceu sendo filmado de calcinha. Vocês viram isso? Não. E o que é aquilo? Ainda veio falar que estava fazendo investigação para o inferno, irmão. Não envergonha o nome de Jesus, não. Um marmanjo de calcinha, irmão. Eu fico nervoso com um negócio desse. Não dá. Não fala que é crente, não. Você envergonha o nome de Jesus, querido. Pelo amor de Deus, imagina o escândalo que isso gera. A gente acha engraçado, mas olha que ponto que chegou. O cara em cima de um púlpito pregando e de noite saiu para ter relação. Porque na minha cabeça é isso. Vai fazer investigação de carro para o inferno. Não pode nem mandar os outros para o inferno, desculpa aqui. Se recompõe, mas não dá. Não dá, você concorda comigo, irmão? Deus me livre. Tem coisa que não dá, querido. Não dá para brincar. Jesus estava ensinando, ele falou, naquele grande dia, verão pessoas que vão chegar para mim, mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei enfermo, no teu nome eu fiz isso e fiz aquilo, no teu nome, Jesus vai falar assim, saia de perto de mim que eu não te conheço, não sei quem você é, mas eu fiz, não interessa, você usou o meu nome, porque há poder no meu nome, mas eu não conheço você. Sansão, irmãos, ele usou o poder de Deus, ele estava sendo usado por Deus, mas Deus não estava se agradando de Sansão. Toma cuidado com a vida que a gente vai levando, o que você está levando, toma cuidado com isso. O preço do pecado foi muito alto, perdeu os olhos, ficou cego, não tinha mais visão espiritual de nada, não conseguia perceber a presença de Deus, não conseguia perceber a presença do diabo, não conseguia mais perceber nada, perdeu a sensibilidade, perdeu os olhos, perdeu a vista. A Bíblia diz que ele foi colocado para virar palhaço dos filisteus. Tem crente que está sentado no colo do palhaço achando que está servindo a Deus. Cuidado com isso, toma cuidado, está sendo usado pelo diabo, nem sabe, porque perdeu a sensibilidade, morreu antes do tempo.
Deus tem um projeto determinado para você. Deus sabe quando você vai morrer, mas deixa eu te falar uma coisa, que depois você procura a mensagem do Luciano Subirá falando sobre isso. Existe possibilidade da gente morrer antes do tempo. Existe. Pessoas que estão se matando, perdendo o ministério antes do tempo, morrendo antes do tempo. Toma cuidado com isso. O preço é muito alto. Não conseguia mais sentir Deus e nem a presença. Deixa eu fazer um alerta para você que está na igreja, que na nossa igreja aqui, há muito tempo você não sente a presença de Deus. Olha, irmão, começa a orar. Põe a tua barba de molho. Ó, Deus tem realizado transformações extraordinárias nessa igreja. A gente talvez não esteja vendo milagres de cura visível, não estamos vendo, estou orando para que aconteça, tá? Tem que orar, não temos visto, mas vidas estão sendo transformadas nesse lugar. Você que vem para cá e falar que não sente presença de Deus, que não sente Deus, que não sente... Cuidado, o problema não pode não ser a igreja, pode ser você. Porque aqui Deus está fazendo. Eu não vou citar não para não expor ninguém, mas me veio da cabeça pelo menos 5 ou 6 famílias que estão sendo impactadas pela glória de Deus, estão tendo a vida transformada. Eu posso falar aqui, tá? Então toma cuidado. Toma cuidado. Agora é fácil? Não. Tem que sair da zona de conforto. Tem que começar a avançar. E aí, a Bíblia diz que o sucesso ministerial, a Bíblia diz não. Então a gente precisa tomar cuidado e não confundir resultado com aprovação divina. Eu estou lembrando aqui. Posso falar agora? Você lembra da Flor de Lis? Dizem que a igreja dela é uma das maiores do Rio de Janeiro, ó, entupida de gente, mas por trás estava acumulando como matar o marido. Querido, igreja lotada, mas a pastora, Deus me livre, quer matar o marido. Aqui não, né? Em nome de Jesus, velho. Senhor, Jesus, não estava. Mas presta atenção. Estava lá. Eu já fui, irmãos, em vigílias com ela pregando. Uma bênção. Cantando. Ela cantava, olha o negócio que as irmãs do corte lá, profetizando. Mas estava com a cabeça toda arrebentada de espírito. Coloque-se em pé comigo diante de Deus para parecer que está acabando. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar. Presta atenção, acabou não, ó. Timóteo, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Sansão é o exemplo, irmão, de um homem que tinha um propósito, tinha tudo para dar certo. Mas ele preferiu viver uma vida fora da vontade de Deus, ainda que conhecendo Deus. Deus tem um propósito específico para você. Não se iluda com propostas. Viva de propósito. O que Deus quer da